Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Antes de estar trazendo a palavra, tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui nessa noite? Levante suas mãos. Os irmãos, como a igreja recebe? Sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, peço para a igreja, aqueles que podem, abram sua Bíblia em Romanos, glória a Deus, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. É motivo de muita alegria, mais uma vez, poder trazer a palavra. E privilégio da parte do Senhor de poder estar aqui em cima do altar, poder falar um pouco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder falar um pouco do Evangelho que o Senhor nos deixou e nos traz a salvação. Amém? Glórias a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 31. Todos que acharem, digam amém. Amém! Vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Cântico de vitória, Deus é por nós, é o título. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho, seu próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Versículo 31, vamos pular rapidamente. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar por esta palavra. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados, falhas e erros, Senhor. Espírito Santo de Deus, sou necessitado de Ti, da Tua graça, Senhor. Pai, de mim nada tenho, meu Deus e meu Pai, para falar para a Tua igreja. Mas que não venha ser eu, meu Deus e meu Pai, mas que venha ser o Senhor, Espírito Santo de Deus, a falar mais uma vez essa noite, Pai. Creio, Senhor, o Senhor já tem falado através dos louvores, meu Deus e meu Pai. E te peço pela Tua misericórdia que o Senhor venha continuar a falar conosco. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja ouve, Senhor. Não a nossa vontade, meu Deus e meu Pai, mas a vontade do Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta mais uma noite, Senhor, mais uma vez. É o que eu te peço, Pai, e desde já te louvo, te agradeço, Senhor, porque até aqui isso tem nos sustentado, nos ajudado, Senhor, Espírito Santo de Deus. Graças te dou, meu Deus e meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Irmãos, vamos continuar a leitura da palavra, só que ao invés do versículo 31, voltarmos um pouco mais aqui no versículo 18, amém? Romanos capítulo 8, 18. O título diz assim: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição, amém? Porque para mim, que tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aí entra o versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Você me ajuda aqui, então. Já está aqui. Aleluia, deixa eu encontrar. Isso. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu confesso, irmãos, que aparentemente não é fácil aquilo que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Não parece ter muito sentido, porque imediato, quando você lê, você muitas das vezes não entende o que Paulo está querendo dizer aqui. Mas é interessante essa palavra. É tão interessante que devemos lembrar de quem é que está trazendo isso para os romanos. Glórias a Deus. A gente tem um ditado aqui, a gente tem aprendido que a gente tem que pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que pregamos. E nada mais é o que Paulo está falando para os romanos. Ele está pregando aquilo que ele viveu e aquilo que ele está vivendo para os romanos. De certo que nós sabemos que Paulo, a qual nós conhecemos hoje como Paulo em Atos dos Apóstolos, ele era Saulo. E conhecido, e a fama de Saulo era como alguém que era alguém da lei, um doutor da lei, alguém muito conhecido, um escriba naquela época, e era alguém que pela palavra, pela lei, era alguém que guardava a lei. Entendemos que Paulo, antes Saulo, ele era alguém que observava, e a palavra descreve como aquele que era zeloso da lei, zeloso ao ponto de receber cartas e pedir essas cartas para que pudessem fazer segundo o que ele pensava, a vontade de Deus, ao ponto de matar aqueles que foram chamados do caminho ou cristão naquela época.
Só para que você entenda, irmãos, quem é que está trazendo essa palavra para os romanos daquela época, para os irmãos que se encontravam em Roma. Esta carta Paulo traz e ele descreve isto e ele fala, e a gente lembra da história de Paulo em Atos dos Apóstolos. Ele cai do cavalo, e antes disso a Bíblia diz que ele se encontra em determinado lugar e alguém é apedrejado até a morte. E é citado aqui em Romanos 8 algo muito interessante, porque Paulo fala que Jesus se encontra à destra de Deus e intercede por nós. É interessante isso, porque ele se encontra em determinado lugar ali, eu não vou saber lembrar de citar para os irmãos, se encontra ali e todos apedrejam Estevão, porque Estevão estavam pregando, o primeiro diácono a ser levantado, e ele já começa a pregar o evangelho de Deus, e ele é apedrejado pelos judeus daquela época, por aqueles que guardavam a lei, por aqueles que tinham a lei em suas mãos e lia para o povo e diziam ser servos do Senhor, como sacerdotes do Senhor. E ali ele se encontra ali juntamente com todos, e a Bíblia cita que ele segura as vestes de um deles que apedreja Estevão até a morte. Só que antes mesmo de morrer, Estevão diz algo muito interessante: eu vejo o céu aberto, e juntamente com o céu aberto eu vejo o Filho de Deus, Jesus, ressuscitado à destra de Deus. E ali ele vê isso, e aqui ele descreve da mesma forma que Jesus se encontra à destra do Pai. E ele vem ali e começa a perseguir a igreja, começa a perseguir aqueles que são chamados de cristão, ao ponto de matar muitos deles e prender muitos deles, até chegar a um determinado lugar, a qual a palavra do Senhor diz que ele recebe carta para poder matar, e ele no meio do caminho ele cai do cavalo, porque Jesus se revela a ele. E é interessante que aí entra aquilo que nós lemos, que parece um pouco confuso. Ele recebe algo de Deus, algo por meio de Jesus ali, um chamado de ser apóstolo. E não é vontade, não é segundo a vontade do homem que Paulo é levantado. Porque se nós olharmos até hoje mesmo, para muitos que se encontram hoje na igreja, para muitos que têm um passado que outrora não é nada de glorificar ao Senhor, ninguém levantaria, irmão. Ninguém levantaria Paulo se olhasse para o passado dele. Mas só que Jesus olhou e falou: não, eu vejo aquilo que os outros não veem em você. Muitos veem o que você está fazendo, Saulo. Muitos veem o que você está fazendo, o que você é zeloso da lei, ao ponto de matar aqueles que discordam daquilo que a lei fala. E você pode até matar. Então o que muitos veem que você é aquele bravão que mata, que faz tudo por causa da lei, eu vejo qualidade em você. Enquanto muitos só via defeito em Saulo. Talvez os irmãos daquela época olhassem, e a Bíblia descreve que tinham medo dele, ao ponto que quando Saulo ali se converte e Jesus fala com ele e vira Paulo, os irmãos ainda de imediato não aceitam, ele fica temeroso quando falam que ali se encontra ele. Então eles ficam: mas esse não é aquele que matava os irmãos? Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Demorou um tempo para que Paulo começasse a ter confiança dos irmãos e começasse a pregar o evangelho, porque existe a necessidade de nós sermos preparados antes de falar do evangelho de Cristo. Existe uma preparação que nós devemos passar. É esse Paulo a qual descreve isso em Romanos. É esse Paulo que diz aqui, a partir do versículo 18, as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. É esse Paulo que, segundo a vontade de Deus, foi levantado para fazer a obra, para pregar o evangelho. E como ele mesmo descreve, como pregador em cadeias, porque não foi fácil. Antes, sendo Saulo, ele matava, ele oprimia, fazia muitas coisas. Depois de Paulo, o Senhor chama ele para que ele pudesse sofrer pelo evangelho. É justamente o contrário. E assim também nos nossos dias de hoje, irmãos, quando você se converte, não é para ser famoso, não é para ser alguém achado: nossa, você é o tal. Não, esquece isso. É justamente o contrário daquilo que você fazia no mundo. Antes eu matava, antes eu fazia isso e aquilo. Hoje você vai sofrer pelo evangelho. E basicamente é isso que a palavra descreve. E basicamente é isso que em Romanos 8 Paulo fala para nós. Porque é interessante, eu poderia pregar muitas das vezes o que diz aqui em Romanos 8 e falar que tua vida vai bem, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Porque às vezes você está passando por um processo de luta, porque às vezes você está passando por um processo de dificuldade,
Mas só que Jesus não nos chamou para ter facilidade. Jesus não nos chamou para que nós sejamos vistos, mas é o contrário. Se você era visto antes, vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Se você é famoso no mundo, esquece isso. Que quem é famoso no mundo, vou dar um exemplo, pessoas que são famosas no mundo, era famoso antes, hoje já não é conhecido mais. Vou dar um exemplo de alguém, como o Yudi, não sei se todos aqui conhecem. Antes ele era famoso. Quando Jesus chama a gente, não é para ser mais famoso. Se você é famoso e Jesus te chamou, esquece que a primeira coisa que Ele vai tirar de você é a fama. Ele quer que você seja conhecido, mas aonde que Jesus quer que a gente seja conhecido, a gente não quer, irmãos, com toda certeza. Jesus quer que você seja conhecido primeiramente, segundo a palavra de Deus, no céu. Segundamente, no inferno. Aí você fala, meu Deus, ser conhecido no inferno. Infelizmente, a verdade é que é necessário você ser conhecido no inferno. Porque se você não é conhecido no inferno, é porque você também não é conhecido no céu. Esquece isso. Se você não for conhecido pelos Espíritos no inferno, você também não é conhecido por Deus no céu. Porque a Bíblia diz que todo aquele que é conhecido no céu, porque o nome está escrito no livro da vida, você é conhecido no inferno, automaticamente. Porque não existe aquele cristão que é conhecido no céu, que o nome está escrito no livro da vida, que ele só vem para a igreja e fica sentado, esquece isso. Não existe isso. Mas aquele irmão que está escrito com o nome livro da vida, ele é conhecido no inferno porque por onde ele passa, a glória de Deus é manifesta. Por onde ele passa, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você é visto, não da forma que talvez você seria conhecido ou queria ser. Nossa, olha aquele irmão, meu Deus, não. É o contrário. Você passa, alguém olha para você e vê o testemunho de cristão de verdadeiro e fala, nossa, você é irmão, não é? Aí você fala, mas como assim? Como a pessoa sabe? E você repete e fala, sim, sou irmão. E aquela alma vai até você e fala, irmão, me apresenta em oração. Ora por mim nesse momento. Aí você é conhecido do inferno, porque o diabo não fica nada satisfeito com isso. Porque existe pessoas a qual o diabo tem em cárcere. Porque existe pessoas a qual o diabo mantém ali em prisão por meio do pecado. E é isso que Paulo fala aqui. Então você é conhecido no inferno, porque você dá fruto, e fruto esse digno de arrependimento. Porque outras pessoas olham para você e falam, mas não é aquele que fazia tal coisa, isso e aquilo. Já olham para você e falam, nossa, ele mudou, ele está diferente, o que aconteceu? É dessa forma, dessa maneira, e é isso que Paulo traz aqui. Paulo começa a explicar no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Talvez quando Paulo escreve esta carta aos Romanos e chega nesse versículo, o Espírito Santo de Deus que inspira a nós e inspirou a Paulo a escrever, inspira ele ali para dizer que talvez alguém ali se encontrava desanimado da fé. Porque essa palavra não é para quem não é convertido a Jesus, é para quem é convertido a Jesus. É para que nossos dias de hoje chamado crentes. Essa palavra é para crentes. E Paulo escreve, porque para mim tenho por certo, eu afirmo que as aflições deste tempo, ele afirma que tem aflição, da mesma forma que Jesus afirmou, da mesma forma que Jesus prometeu, e é promessa para nós hoje, que devemos ter aflição, porque tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Não é porque você vai lutar e vai vencer como muitos dizem, não, ele já venceu. E a Bíblia diz, e Paulo escreve aqui, que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vamos chegar lá ainda. Temos presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É como se alguém naquela igreja de Roma se encontrava desanimado, porque estava passando por muita luta ali, e Paulo escreve assim pelo Espírito Santo, que ainda que você esteja com luta, irmão, acontece. E é necessário que isso aconteça, você vai passar por tribulação, mas não desanime, porque a glória que há de vir, e essa glória que Paulo fala é a ressurreição em Cristo Jesus, que Jesus promete, que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. É essa ressurreição a qual Paulo cita aqui, que é maior do que a tribulação que estamos passando hoje. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você está em casa, chega em casa e fala, meu Deus, está acabando a farinha, está acabando o feijão, está acabando o arroz. Senhor, entra com providência.
E você olha e você não vê de onde pode vir ali uma providência do Senhor. Aí Paulo escreve e fala assim: ainda que esteja faltando, maior vai ser a glória lá. Você está no nome escrito no livro da vida, e se você morrer, você vai ser salvo. Então maior está lá a glória. Você vai ser salvo, isso é melhor do que qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É como que pessoas lá fora esperam que nós nos manifestamos lá fora como sendo filhos de Deus. É como que pessoas lá fora esperam que você cumpra a palavra que diz que vós sois sal da terra e luz do mundo. É como que lá fora as pessoas olham e esperam pessoas de Deus de verdade. Infelizmente ou felizmente, isso é para a glória de Deus. Faltam hoje pessoas de verdade. Faltam hoje, infelizmente, cristãos de verdade. Nos nossos tempos hoje, se Paulo estivesse escrevendo hoje, talvez escreveria da mesma forma. Da mesma maneira, é necessário que nós venhamos nos apresentar lá fora, ou venhamos nos manifestar lá fora como os verdadeiros filhos de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Irmãos, vaidade é algo vaidade é algo que é só a aparência, melhor dizendo. Só para que os irmãos entendam o que é isso. Então, alguém sujeitou a criatura, é o que a palavra do Senhor diz. Porque a criação, quem Deus criou foi nós, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, não era vontade nossa, não é vontade de Deus, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21: na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui há algo interessante. Paulo explica que a criação de Deus, que somos nós, que nós lemos lá em Gênesis, desde Gênesis, Deus fala que criou o homem. E nós sabemos quem sujeitou a vaidade, o homem, o ser humano, nós, a natureza humana, foi o pecado. Então, existe uma escravidão a qual o ser humano, isso sem exceção de ninguém, qualquer um, todos nós, nos encontramos de forma que a palavra do Senhor vai dizer como escravidão, como escravo do pecado. E é interessante quando eu falo isso, o Senhor me faz lembrar que Jesus ele prega e fala algo muito interessante, creio eu que a partir de João, capítulo 7, João 8, ele fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é o que Paulo está dizendo aqui, que existe uma escravidão a que todos os homens passam, que é do pecado. E o Senhor é necessário, o Senhor ele quer que nós venhamos ser libertos disso, do pecado. Mas para que você entenda, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores. A diferença é que a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado já não te segura mais. Se você comete um pecado hoje, você se arrepende, pede misericórdia de Deus e começa a se esforçar todos os dias para que você não continue pecando da mesma forma. É isso que Paulo explica. Glórias a Deus. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Para quem é mulher fica muito mais fácil. Como é a dor de parto, irmãos? Eu imagino que como é considerada a pior dor que existe. Então entendemos isso. Vou te dar um exemplo para que venha ficar claro. E Paulo explica mais à frente, a gente vai chegar lá. O que Paulo está dizendo aqui é que a criatura, a alma geme, e é verdade. Porque quem se encontra no mundo, irmãos, ele está gemendo. Ele comete o pecado não é porque ele quer cometer o pecado. Ele comete o pecado porque ele é escravo, ele já não tem domínio próprio mais, já não consegue controlar, ele continua pecando, ele que tenta, ele continua pecando. Então é isso que Paulo explica.
Aleluia. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente, geme porque ele sabe que está errado, ele quer mudar. Vou te dar um exemplo claro disso. Muitas pessoas consideram os cristãos, os crentes de hoje, que não pode fazer nada, que se encontra como escravo, porque, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser. O povo diz aí fora, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E os crentes já é escravo porque não pode fazer nada, mas quando você vira crente, você já não pode fazer exatamente nada, tudo é pecado. A pessoa que fuma, ele é escravo desse vício. Ele é escravo, ele se encontra escravo porque ele tenta parar e não consegue. Aquele que bebe é escravo porque não consegue parar. Ainda que tenta, ainda que fica um tempo, depois ele volta. Então, na verdade, não é escravo aquele que serve a Cristo, e sim quem está lá fora e se encontra nos vícios. Eu não estou aqui condenando alguém, não. Eu estou aqui falando e explicando como será mais fácil para que todos entendam. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto. A pessoa tenta parar, e eu lembro do meu pai, ele falava que tinha que ter opinião para parar de fumar e de beber. Só que ele tentava e nunca conseguia. Então ele se encontrava escravo. Porque escravo, ele tenta fazer as coisas, ele até quer fazer outras coisas, mas não pode. Se ele tentar fazer, vem coisas para ele, vem um chicote para ele. Então isso que é um escravo. E aqui a Bíblia diz que geme. Por que geme? Porque quer ser libertado e não consegue de forma alguma. A única maneira de ser libertado aqui, segundo a palavra de Deus, é por meio de Jesus. É por meio da ação de Deus pelo seu Espírito Santo, a qual a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, dos juízes, da justiça. É o Espírito Santo que faz essa obra e te liberta de toda a escravidão do pecado. Aleluia, Jesus. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo, ele coloca os cristãos da mesma maneira, como quem também geme porque está esperando e está no mundo. E Jesus falou que ele não queria nos tirar do mundo, mas era necessário que nós íamos estar no mundo ainda, mas é para a glória do Senhor. Enquanto estivermos nessa terra, a gente passa por tribulação. Enquanto estivermos nessa terra, a gente passa por desejos da qual a gente não quer. Muitas das vezes a gente peca, e todos nós somos pecadores, como a palavra do Senhor diz. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, enquanto nós não formos a Ele, enquanto nós nos encontrarmos no céu, na presença dEle, com o corpo glorificado, nós continuamos gemendo em nossa carne, porque nós estamos neste mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Todos estão entendendo até agora? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que vê não é esperança, porque a que alguém vê, como esperará? Aqui Paulo, e eu volto a dizer aquilo, que talvez algum irmão estava ali desanimado por tribulação, por alguma forma ali de passar por dificuldade, e querendo até desistir. Ele fala: olha, nós estamos salvos por meio da esperança, a esperança de sermos um dia salvos por meio de Cristo. E ele fala que é uma esperança que não vê, porque se vê você já não espera, você está vendo aquilo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu quando falo com alguém, eu já falei com muitas pessoas e falei: olha, você está orando, mas está orando de forma errada. Aí as pessoas ficam assim: mas como assim, irmão? E eu vou lá e explico para elas. Muitas das vezes a gente ora algo para Deus, a gente ora e pede para Deus, e por esta palavra talvez a gente olhe e fale assim: mas como assim a gente não sabe pedir? Segundo o que a palavra do Senhor diz em Tiago, nós pedimos, mas não recebemos, porque pedimos para nós mesmos, pedimos para o nosso próprio prazer muitas das vezes. Então a gente não recebe porque a gente ora de forma errada, a gente tem que pedir de forma diferente. E quando você pede para o Espírito Santo me ensina a orar, o Espírito Santo vai lá e intercede por você e te ensina, te traz palavras que talvez você nem pensou, e Ele traz palavra para você. Muitas das vezes eu já orei coisas que eu não queria orar. Falei: meu Deus, mas eu fui lá e orei.
porque eu não sabia. Vou dar um exemplo para vocês só para ficar claro, trazer algo material para que vocês todos entendam. É um jovem que vê todo mundo aí com carro, com moto, tudo isso, e olha e fala assim: Deus, eu quero uma Ferrari. Aí começa: Deus, me dá uma Ferrari. Deus, me dá uma Ferrari, aquela puro sangue, aquela vermelhona. Senhor, eu quero uma Ferrari. Porque o teu coração está olhando e você não sabe o que você está pedindo. Você acha que precisa de uma Ferrari, mas você não precisa de Ferrari. Você acha que precisa de um carro melhor, um carro novo, aquele carro, aquela moto, aquela casa, e você muitas das vezes não precisa disso, e você não sabe como orar. Só que se você soubesse como orar e o Espírito Santo de Deus te convence, e volta àquilo que eu falei, que nós devemos pregar aquilo que vivemos ou viver aquilo que pregamos. Eu, há muitos anos atrás, eu pedi para Deus uma moto. E eu orei de forma errada, porque eu orava: Deus, me dá uma moto. Eu estava orando até certo: Senhor, me dá uma moto, porque eu preciso trabalhar e preciso ir para a igreja, novo convertido. E Deus estava ouvindo minha oração, só que a moto não chegava. Mas Deus, me dá uma moto, porque quando eu olhava para meus colegas, eles iam para a festa e eu precisava passar a humilhação, pedir meu pai uma moto. Pai, me presta sua moto para ir na festa. Não, você vai fazer o quê? Não sei o quê. E ficava naquela humilhação. Primeiro meu pai me humilhava para depois me dar uma moto. Então assim, quando eu olhava para meus colegas que iam para a moto, tinha suas próprias motos, que iam para a festa, eles iam e não tinham problema nenhum. E eu ficava humilhando, às vezes indo de carona com alguém. Então meu coração via assim: quando eu tiver minha moto, porque eu já estou pedindo para Deus, aí eu vou poder ir para a festa à vontade, não vai ter impedimento nenhum. Só que eu pedia para Deus como? Me dá uma moto, para que eu possa ir para a tua casa e para que eu possa trabalhar. Não era para ir para a festa. Aí eu fiquei muito tempo pedindo e o Senhor não me deu moto e não me respondia. Até que um dia o Espírito Santo me veio no coração e falou: mas você está me pedindo a moto para ir para a festa? Dessa forma não chega a moto para você. Aí eu na hora me arrependi, chorei, me humilhei: Senhor, me perdoa, porque eu quero estar firme com o Senhor, eu não quero ir para a festa. Porque jovem, irmãos, não é fácil. Por isso que a Bíblia descreve que: jovem, vós sois forte, porque tendes vencido o maligno. Porque quando um jovem se converte, é verdadeiro cristão. É uma luta, o diabo não quer de forma alguma. Ele já venceu a vontade da carne. Ele já venceu o diabo. Porque o diabo incita ali para você fazer a vontade da carne. Aí depois que eu mudei meu coração, eu falei: Senhor, eu não quero ir para a festa mais. Eu quero uma moto para trabalhar e para ir para tua casa, porque eu também passava humilhação. Quando meu cunhado não vinha me buscar para ir para a igreja, eu tinha que me virar, eu não ia mais. Então eu perecia por isso. O Senhor me abriu as portas e eu consegui a moto. Para vocês verem como é Deus que me deu a moto. Eu não pedi uma moto nova, irmãos. Entenda que você tem que ter sabedoria para pedir para Deus as coisas. Eu não pedi uma moto nova para Deus. Eu pedi uma moto para mim poder ir trabalhar. E eu falei: Senhor, não precisa ser a moto nova, tem que ser uma moto boa para mim poder trabalhar e ir para a igreja. A moto chegou. A moto não chegou a moto nova porque eu não pedi a moto nova. A moto chegou a moto usada. A moto chegou, eu precisava fazer algumas coisas na moto. Aleluia. Entendeu? E o Senhor me abençoou com o trabalho. E foi bem do meu cunhado. E ele falou assim: olha, irmão, Renan, me paga como você quiser. Tá vendo como é que foi Deus? Eu não tinha condição de comprar uma moto, mas o Senhor me deu graça e falou: me paga como você puder. Eu falei: amém. Eu vou te dar 50 reais, eu vou te dar 100 reais até terminar de pagar a moto. 900 reais a moto, irmãos. Naquela época 900 reais era muito, tá? Não era igual hoje. Voltando ao que a palavra do Senhor diz, a gente muitas das vezes não recebe algo porque a gente pede de forma errada. E eu ensinando pessoas várias vezes: ora de forma diferente, começa a orar de forma diferente. Se você ora desta forma, é como todo mundo. Como é que todo mundo ora? Senhor, repreende todo mal, abençoa em nome de Jesus, amém. E como o Senhor quer que você ora? Existem 3 tipos de oração: o clamor, a oração e a conversa com Deus. Às vezes o que Deus quer não é que você ore, é que você chore. Às vezes o que Deus quer é que você converse com Ele. Às vezes o que Deus quer que você faça é que você clame a Ele. Existe diferença nisso. Existem situações que você necessita de clamar e você ora. Existem situações que necessitam que você converse com Deus e você está orando. E existem situações que Deus quer que você entre no seu quarto, feche a porta e venha ter intimidade com Ele ali. E você faz o contrário, você vai conversar com Deus, ou vai clamar. Você entende que tem diferença? Não significa que você não está orando, mas existe diferença até no que você fala. Então eu sempre ensino as pessoas: olha,
repreende todo mal, fala ao Senhor, repreende todo mal em nome de Jesus, mas dê nome aos males, porque existe todo tipo de mal e eu creio que Deus está ouvindo, Deus está livrando, mas dê nome a eles. Senhor, repreende o acidente. Às vezes eu vou para o meu trabalho lá e pode acontecer um acidente, dá livramento, aí você vai para o trabalho e você vê o livramento de Deus. Senhor, abençoa nesta área, Senhor, e você vê que Deus está te abençoando. Você entende? Mas quando você especifica, você passa mais tempo com o Senhor, você passa mais tempo orando e buscando o Senhor. Amém? Todos entenderam até aqui? Amém. Glória a Deus. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Ele ajuda nas nossas fraquezas, ele te ensina a orar, ele te dá força e graça. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede, mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Paulo foi chamado por Deus. Paulo amava a Deus. E ele foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, que era o apostolado, que era pregar o Evangelho. Então, todas as coisas cooperaram para que Paulo pudesse pregar o Evangelho. Quando eu digo todas as coisas, eu digo todas as coisas geral mesmo, literalmente. Todas as coisas cooperaram ao ponto de Paulo, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, entrar em cadeia juntamente com Silas e está preso, e está em dificuldade, e está ali na prisão. Talvez a Bíblia fala que eles estavam presos, os pés e as mãos, e a Bíblia diz também que à meia-noite, eles orando e cantando louvores ao Senhor. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, e estremece tudo ali, as cadeias se abrem. Então tudo cooperou para que Paulo fosse preso, para pregar para aquele carcereiro. Ele pregou para aquele carcereiro, e a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que se ele crer, ele e a família dele será salvo. Então tudo cooperou para que ele fosse preso, porque ele não parou de pregar o Evangelho até o ponto de prender a Paulo e Silas, porque estavam pregando o Evangelho, e para eles ali estavam perturbando ali o ensinamento deles, estavam tirando a renda deles ali daquele povo, ao ponto de prender Paulo e Silas. Então quando diz aqui a palavra do Senhor, e é interessante, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo vai cooperar para aquilo que Deus te chamou. Tudo vai cooperar, irmãos. E se Deus tem a necessidade de te levar para o hospital, tudo vai cooperar para que você vá para o hospital. Mas eu não quero ir para o hospital, não. O Senhor dá um jeito. O Senhor te dá uma enfermidade, você vai para o hospital e você prega para a pessoa que está ao teu lado. Que a alma que geme, que quer sair do pecado e não consegue. Que a alma que geme está lá, ali passando por tribulação, sem conhecimento de Deus. Muitas vezes já ouviu falar. E Deus quer usar você como testemunho. E Deus quer usar você para que a salvação chegue para aquela alma. Me desculpa, talvez você veio nessa noite procurando a palavra, como muitas igrejas, mas essa igreja prega para que as pessoas sejam salvas. Esta igreja tem intenção, o que o Senhor nos levantou foi para pregar, para que pessoas sejam salvas em Cristo. Não foi para dar carro ou casas ou algo do tipo, ou pregar que você vai tudo bem, mas foi para pregar o Evangelho de verdade. É que você é chamado por Deus para fazer uma obra. É que você é chamado por Deus, e Paulo diz algo interessante, a gente vai entrar lá, que você foi predestinado para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você foi predestinado como um vaso do Senhor para fazer a vontade dele, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então é isso que Paulo vai dizer mais à frente. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aqui é interessante. Aqui Paulo fala aos romanos e fala para nós hoje, por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, que nós fomos predestinados. Olha que interessante.
conformes à imagem, para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui fala de Jesus. Para nós somos predestinados para sermos como a imagem de Jesus. E quando fala isso, e o Senhor me faz lembrar da palavra do Senhor, certa ocasião o Senhor Jesus fala para os discípulos, pega uma toalha ali, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro, e eu creio que todos aqui conhecem, se não quase todos, Pedro fala: Senhor, não lava os meus pés, Senhor, eu que devo lavar os seus pés. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu não sabe o que tu está falando. O que eu tenho que fazer aqui, Pedro, você não entende ainda, mas você vai fazer depois com os irmãos. Pedro fala: mas Senhor, se o Senhor tem que lavar meus pés, não me lava só os pés, me lava por inteiro. E o Senhor Jesus fala para Pedro: não, vocês só têm necessidade de lavar os pés, porque a palavra já tem limpado vocês. Mas eu vou lavar os pés de vocês com um símbolo que vocês têm que se humilhar e servir a igreja. E vocês depois vão fazer com os demais irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos chamados para sermos imagem de Jesus Cristo. Como assim, irmãos? Ser alguém com muito poder, e essa parte todo mundo quer, que é alguém que tem muito poder, que é alguém que cura muitas pessoas, liberta, não somente a isto, mas também aqui Jesus, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, esvaziou sua glória e se fez servo, e se fez carne, semelhança a homens. Então o que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos ser imagem de Jesus Cristo. Talvez você é alguém grande, e Paulo fala: você tem que ser igual a Jesus, que ele era grande, porém ele se fez servo. Então é isso que Paulo diz, que nós somos chamados para sermos imagem de Jesus. É como se pessoas aí fora olhassem para você e falassem: olha Jesus lá, porque você é imagem dele, porque você é luz do mundo, como a palavra do Senhor diz. E a palavra ainda testifica, qual diz que o Senhor Jesus, e também fala que João Batista era a luz onde estava, era luz em meio às trevas, como ovelhas que se encontravam sem pastor. Jesus chegou ali, que era o pastor. Então é para nós sermos imagem de Jesus dessa forma, da mesma forma. E assim, é como eu disse, é muito fácil você olhar para Jesus e falar: eu quero ser cheio, quero ser tão de Deus ao ponto de curar, de libertar pessoas. Mas muitas das vezes a gente não quer se humilhar como Jesus se humilhou. Mas muitas das vezes a gente não quer ser servo como Jesus foi servo. Ele é servo. Ele ainda continua o mesmo, porque ele ainda está vivo. Ele vai voltar como leão, a Bíblia diz. Mas Jesus quer que a gente seja como ele, servo dos irmãos, servos da igreja. Ele quer que nós somos como ele, que não venha ter orgulho, se achar melhor que os outros, porque Jesus poderia, irmãos, mas ele não fez. Como João Batista também usou da mesma forma, também ficou da mesma forma que Jesus, porque ele poderia se exaltar, porque o próprio Jesus falou de João Batista, que nascido de mulher não tinha alguém como ele, mas ele também foi servo. Ele também foi servo ao ponto de chegar para Jesus ali, para batizar Jesus. Ele falou: mas mestre, é necessário que o Senhor me batize, não eu que batize o Senhor. E Jesus fala para ele: olha, João Batista, para que a palavra se cumpra, é necessário que isso aconteça. Então ele foi batizado por João Batista. Todos estão entendendo até agora? Glória a Deus. Glórias a Deus. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Ao que predestinou também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, nós somos, por Jesus, predestinados a fazer a vontade e ser imagem de Jesus. Nós também somos chamados para ser como Ele. Nós somos chamados e também justificados. E essa parte de justificação é interessante. É como que você olha para alguém que cometeu muitos pecados, e a Bíblia diz que depois que você confessa e deixa, alcança a misericórdia, a Bíblia diz que Deus já não lembra mais dos teus pecados e você se torna santo, justo. Então você se torna justo. Ele te predestinou, te chamou e te justificou, te tornou justo. E aos que justificou, a este também glorificou. E vai chegar o dia da glorificação. E vai chegar o dia que você vai ser como Jesus,
que a Bíblia diz que Ele está lá no céu à destra do Pai com o corpo glorificado. E todos nós também da mesma forma vamos ser glorificados e vamos estar da mesma forma com Jesus. E aos que predestinou, versículo 31, que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vontade de Deus é soberana em nossas vidas. A vontade de Deus é soberana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é da vontade de Deus que tudo isso aconteça em tua vida, vai acontecer, porque a vontade dele é sobre todos. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Voltando àquilo que eu falei, Deus te justifica e ninguém pode te condenar mais, porque o próprio Paulo vai dizer que você já não está sobre a lei, não está debaixo mais da lei, mas se encontra na graça. Você já foi justificado, e a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Então não tem como condenar alguém que já morreu. Você vai condenar de quê? Alguém que está morto? Não tem como. Mas agora a gente está vivo por meio de Jesus Cristo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele também está à direita de Deus e intercede por nós. E a palavra do Senhor vai dizer que é o único intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. É o único que pode interceder por você, é Jesus. Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Nada mais é o que Paulo estava passando. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele fala em determinado lugar, determinada escritura da palavra do Senhor, que ele fala que ele já sabe viver com um pouco, com um muito. Ele sabe viver, ele continua na fé mesmo sem não ter nada. Ele já aprendeu a isso. Então ele escreve que o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu queria fazer uma pergunta rapidamente para a igreja. Quem aqui já foi evangelizado com alguém, talvez, ou diretamente com a palavra, ou com um panfletinho, ou um convite, e te disse assim: olha, Jesus te ama? Quem já recebeu isso, já ouviu isso? Aleluia. É interessante porque quando nós dizemos isso, Jesus te ama, e muitas pessoas não têm curiosidade de saber o porquê Jesus te ama. E é isso que Paulo diz. Jesus te ama. Mas por que Jesus te ama? Por que Deus te ama? Segundo o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus te ama? Por que Deus te ama? Jesus te ama porque ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser crucificado, mas mesmo assim ele se entregou para que todos nós pudéssemos ter a salvação de nossa alma, pudéssemos chegar a estar juntamente com ele à destra do Pai. É isso, por isso que Jesus te ama, porque ele fez algo que, se você soubesse que você seria morto, crucificado, você diria para Deus: eu não quero, Senhor, eu não vou fazer. Talvez você olharia e falava: não, Deus, eu não quero isso. Então é interessante isso. Jesus te ama porque ele se entregou na cruz do Calvário para que você possa ser salvo. É interessante porque a Bíblia diz que a salvação ele veio primeiramente para os judeus, mas em João capítulo 1 vai dizer que veio para o que era seu. Jesus veio para o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu, mas antes todo aquele que receber será feito filho de Deus. Então, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e o povo israelita, os judeus, não receberam Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, essa salvação chega a nós. Por isso que a salvação vem primeiramente para os judeus e depois a nós. E Paulo fala que primeiramente vem para os judeus, depois para o grego, bárbaros e os gentios, porque os judeus, os israelitas, não receberam Jesus como sendo seu Senhor, como sendo o Messias. Então recai sobre nós. Então o que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus.
A tribulação ao qual tu passa não pode te separar do amor de Deus, Ele continua te amando. E às vezes, irmãos, eu tenho que ser sincero e tenho que falar, porque a moeda existe dois lados. E existem dois lados da moeda, e você não pode saber somente de um lado, mas você tem que saber dos dois. Um é cara e o outro é coroa. Vocês vão entender. Às vezes a tribulação chega na tua vida para que você se humilhe nos pés de Jesus. Às vezes a tribulação chega em nós, mesmo nós sendo cristão, ali na presença do Senhor, para que nós venhamos voltar à intimidade que nós tínhamos antes. E em Apocalipse diz algo interessante: volta, te arrepende, olha para trás, olha para onde você caiu, volta, te arrepende e volta a fazer as primeiras obras. A gente muitas das vezes na caminhada você vai andando e se encontra talvez como essa pessoa a qual Paulo escreve para os romanos, se encontra desanimado e começa a querer parar e sair da presença de Deus, porque talvez a tua vida vai bem e você começa a relaxar e desanimar e fazer de qualquer jeito para Deus. Aí o Senhor permite que a tribulação chegue na tua vida, ou até mesmo você não se encontra no caminho do Senhor da forma que Deus quer. Como Deus te predestinou para fazer algo na presença dEle e você fala assim: não, agora eu não vou, tá tudo bem, tá ótimo para mim, eu não vou não. Eu não vou aceitar o chamado de Deus para minha vida. Aí o Senhor permite que a tribulação chegue a você. E como eu disse para um colega uma vez, eu falei assim: olha, o Senhor Ele tem várias maneiras de trabalhar. Falei para ele: que dia que você vai para a igreja? O diácono Davi estava do lado. Falei: ah, não tenho tempo. Eu falei: cuidado, viu? Porque o Senhor pode te dar este tempo. Aí ele olhou para mim e eu falei: às vezes você pode ficar enfermo e ir para o hospital, aí você vai ter tempo de buscar a Deus. Às vezes o Senhor vai permitir que você seja preso, aí lá dentro da cadeia você vai buscar a Deus, porque lá também tem igreja lá. Porque você vai lá, vai ter tempo. Então cuidado se você pode dizer assim: mas hoje eu não vou porque eu não tenho tempo. O Senhor pode te dar este tempo que você tanto pede para Ele. Ele é especialista em fazer isso. Especialista quando você não quer e a vontade dele é soberana em tua vida, e o que parece para nós ser ruim, fazer a vontade de Deus, está segundo o que Ele quer, no chamado a qual Ele te chamou, que Ele te predestinou como servo, como vaso. Ele quer te usar de alguma forma, tem um chamado na tua vida. Ele é especialista para fazer com que você faça a vontade dele. É basicamente isso. Se você quer, Ele vai te usar. Se você não quer, Ele vai te usar. Se você quer, Ele te usa. Se você não quer, Ele vai te usar. Se é da vontade dEle fazer algo, te levantar como um pregador, como um pastor, como um servo dEle, para a glória do nome dEle, Ele vai te levantar. Talvez se você não quer, eu não quero de forma alguma, Deus te levanta lá na cadeia. Deus pode te levantar dentro de um hospital. Deus pode fazer qualquer coisa, mas você vai para a vontade dEle. Porque era da vontade do Senhor eu estar aqui hoje. E recebi promessas muitos anos atrás, falando: olha, o teu lugar é no altar. E olha onde eu me encontro hoje, pela misericórdia de Jesus. Ele fez a vontade dele, não é a minha, irmãos. Porque a vontade da carne, a Bíblia diz que milita contra o Espírito. A vontade nossa da carne é continuar nos prazeres da carne, do pecado, porque é gostoso, é natural da gente. Porque segundo o que a palavra do Senhor diz, por meio de Adão veio o pecado. Então o pecado impregnou em nós e se encontra em nós. Então o que o nosso corpo quer, o que a nossa vontade quer? Fazer a vontade da carne, é pecar. Pecar toda hora, pecar todo momento. E é o que Paulo diz aqui, que a criação se encontra sobre a escravidão do pecado, alguém que sujeitou a ela, então é escravo. Se não é Jesus para nos libertar e tirar essa escravidão de nós e fazer com que você seja livre, você não fica livre. Aleluia, Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui é quem serve a Cristo. Aqui é os servos do Senhor. É reputado como ovelha ao matadouro. Todo dia você pode ser morto. É reputado como ovelha para o matadouro. A ovelha vai calada ao matadouro e muitas das vezes ela não sabe nem o que se espera à frente. Chega ali, ela morre. Somos nós todos os dias na presença do Senhor, irmãos. Porque é como a gente sempre ouve: é 8 ou 80, ou você é servo de Deus ou não é servo de Deus. E nada pode te separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Nada pode fazer com que Deus venha te amar menos.
Nada pode te tirar da presença e da vontade dele quando você aceita essa vontade. Nada pode te tirar. Você passa por tribulação, por perseguição, por espada, você passa por tudo, mas você tem que guardar a fé. Tem que continuar ali. Talvez alguém ali em Roma se encontrava desanimado e Paulo fala: olha, continua firme. Continua firme porque você vai herdar a vida eterna em Cristo Jesus. E maior glória é você se encontrar do lado de Jesus lá. Talvez o desânimo bata em você e Paulo ali, por meio do Espírito Santo, inspirando ele, fala com a igreja e dá a força necessária, qual nós lemos aqui, para permanecer firme e fiel. Aleluia. Mas em todas as coisas, todas essas coisas, tribulação, perseguição, espada, tudo o que vem, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí se encontra, glórias a Deus, vou ler novamente: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou. Somos mais do que vencedores nele. Mesmo com tudo isso que você passa. Está aí a diferença, como diz em Malaquias 3, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Aí se encontra a diferença. Porque quem não serve a Deus, infelizmente, a única forma de você ser vencedor em Cristo Jesus é você estar em Cristo Jesus. E quem não serve a Deus não se encontra em Cristo Jesus. Por isso que ouvimos aí a pessoa que se matou, porque ela não conseguiu ver essa parte, ela não conseguiu ser vencedor mais do que tudo isso. Porque você conversa com alguém que está querendo tirar a própria vida, a vida dela não está mil maravilhas. Talvez ela tenha tudo em si. Talvez tenha dinheiro, talvez ela tenha uma família abençoada, talvez ela tenha o emprego melhor que ela tenha, a casa, nada lhe falta, mas existe algo, é dentro do coração, é o vazio, porque nós somos de Deus, irmãos. Existem 3 coisas em nós, da mesma forma que Deus é 3 em 1 e nós também somos 3 em 1, é o Pai, o Filho e o Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, nós somos 3 em 1. E a nossa alma tem necessidade de Deus porque nós vemos dele. O nosso espírito é de Deus e vai voltar para Deus. Então, quando a pessoa não tem Cristo, a pessoa não é salva em Cristo Jesus, falta algo nela. E eu vou dizer como alguém que faltou algo em mim já um dia. Eu tentava preencher esse vazio no meu coração. Eu tentava preencher de que forma, irmão? Festas. Tentava preencher ficando ao redor de muita gente, porque eu me sentia só muitas das vezes. Eu me encontrei muitas das vezes com depressão, mas eu me encontrava feliz e todo mundo olhava para mim, eu estava rindo e alegre para todo lado. E a maioria das pessoas que se encontram dessa forma quer mostrar para o outro que está bem. É a vaidade a qual Paulo diz. É a aparência que parece uma coisa, mas não é. É isso que Paulo está dizendo. Mas dentro de si a alma está gemendo porque falta algo. E esse algo é Jesus. Esse algo só é preenchido através de Jesus, através do seu Espírito Santo que nos convence. E quando ele te convence, ele te preenche, irmãos, ao tal ponto que talvez esteja passando necessidade. Paulo fala sobre isso, mas você tem Jesus. Mas você tem a presença de Deus em si, você está preenchido ali, não te falta nada. Mas está faltando a comida dentro de casa, você faz a oração, a barriga está doendo ali. Só quem passou fome sabe. Mas você sabe que aquilo, você espera que um dia vai mudar. Quem não tem Cristo, infelizmente, vê que tudo está acabando, está difícil, larga a vida de mão e fala: não, o melhor que eu tenho que fazer, e o diabo fala no ouvido, é tirar a própria morte. Mas quem tem Cristo, quem está salvo em Cristo Jesus, é mais do que vencedor. Está faltando em casa, mas ele continua firme com Jesus. Ele continua alegre e já não é mais por vaidade, não é algo louco, não é algo que ele quer parecer. Ele se encontra feliz porque tem comunhão com o irmão, com os irmãos na igreja. Ele se encontra feliz porque realmente a presença de Deus habita nele, não lhe falta nada, não está vazio. E não é falta de alimento ou algo do tipo, mas ele não é vazio. Aleluia, Jesus, essa é a diferença. Porque glórias a Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separa de Deus como teu coração quer. Nada te separa de Deus. Ainda que esteja passando por luta, dificuldade e desânimo muitas das vezes, mas continua firme, porque nada pode te separar de Deus. Vou ler aqui rapidamente para a gente concluir e terminar. Em Romanos capítulo 1, versículo 6, versículo 5 adiante. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. O chamado de Deus para você é que você venha a ser de Jesus Cristo. O chamado de Deus para você é que você seja dele. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Nós temos fé, irmãos, aquilo que Paulo diz. Ele foi chamado de Deus e você é chamado de Deus e predestinado de Deus para ser de Jesus Cristo. Melhor coisa que temos hoje é ser de Jesus Cristo. Tem muitos que se gloriam-se por ser de esquerda, direita, de outras e outras religiões, mas nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Peço que toda a igreja fique de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Todos compreenderam a palavra de Deus? Aleluia, Jesus. Tem alguém nessa noite que ainda não é de Jesus, mas quer ser de Jesus Cristo? Aquele que ainda não aceitou o Senhor como Salvador de sua vida, quer fazer nessa noite? Glórias a Deus. Reconhecer o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, se afastou. Aleluia, Jesus. Se unir com esse ministério. Amém? Todos, o silêncio diz que não. Amém? Vamos orar. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Depois eu vou dar a oportunidade para o pastor Jean. Amém? Para dar os anúncios. Glórias a Deus. Eu gosto sempre de pregar e orar ao Senhor antes de encerrar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesta noite, meu Deus e meu Pai, pela tua igreja, Senhor. Por cada um que aqui se encontra, meu Deus e meu Pai, ainda que com tribulação, com lutas, meu Deus e meu Pai, mas como a tua palavra disse, meu Deus e meu Pai, nós somos chamados, meu Deus e meu Pai, para ser de Jesus Cristo, Senhor. E nenhum mal, meu Deus e meu Pai, nenhuma luta, Senhor, pode nos tirar da tua presença e afastar o teu amor de sobre nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada um que se encontra aqui, Senhor. Abençoa a casa e a família, Pai, quebra os laços, corta, meu Deus, meu Pai, joga por terra todo mal, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, meu Pai, desde já te louvo e te agradeço. Senhor, que tua palavra venha ficar, meu Deus, meu Pai, em nossos corações, meu Deus, meu Pai. Em o nome de Jesus eu te peço, Pai, desde já te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos receber o pastor Jean, que vai dar os anúncios das obras, amém? Recebe o céu do seu palmas, bem Terça-feira, da CUT, quarta-feira, CUT de ensino, das 19 às 5h30. Quinta-feira, nós temos exploração do PDB, e também falamos do Marcelino e Evangélica, das 19 às 20 horas. Sexta-feira, CUT de libertação, das 19 às 22. Você que conhece uma pessoa, uma família que está passando por tribulação, está sofrendo com vícios, traga até aqui na sexta-feira. Você pode dar uma oportunidade também, por favor. Sim, domingo, vamos para a família, das 18 às 20 horas. Lembrando que das 8 da manhã é
o ciclo de oração. Amém? Você que talvez não tenha um compromisso comigo, vem orar. Nós cremos que Deus fará um milagre na sua vida. Ele já agradeço a oportunidade e volta a palavra para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé, amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos porque até aqui você tem nos ajudado, Jesus. Toda honra e glória, Pai, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, por meio de Tua palavra, Senhor. Pai, o culto da família nesta noite, meu Deus, meu Pai. O Senhor venha guardar a família de cada irmão e irmã, Senhor, cobrir com o Teu sangue, dar livramento, meu Deus, meu Pai, guardar ao voltar por os nossos lares, meu Deus, meu Pai. Em o nome de Jesus, Pai, cobre-nos com o Teu sangue, Senhor, e dá livramento que eu te peço, e desde já te louvo, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Só nos resta despedir bem alegre com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, que Deus acompanhe.